Eduardo tinha 17 anos. A foto foi tirada no mesmo dia em que ele foi a uma festa num condomínio na zona sul de Porto Alegre. Na manhã seguinte, ele foi encontrado agonizando no pátio de uma casa que ficava no mesmo local. 9 anos após a morte do filho, Jussara não desiste de provar que o que aconteceu com Eduardo não foi um acidente. Eu fui contatada no dia seguinte, por volta das 11 da manhã, quando me ligou a proprietária da casa em que ele foi encontrado, né? Aí ela me ligou, me perguntou, confirmou que eu era a mãe dele, eu disse que sim, né? E aí então ela me informou que ele estaria muito mal, né? E que ele estava a caminho do HPS. Na época, a investigação da polícia concluiu que Eduardo caiu de uma escada, mas o jovem tinha marcas de lesões na cabeça e no tórax. Os pais dele não acreditaram que a queda resultaria em uma semana de hospitalização e na morte do filho. A família então contratou um perito particular e constatou que o jovem havia sido vítima de agressões que causaram a morte dele, e não de um acidente. Depois da perícia, a investigação foi reaberta e 2 pessoas foram indiciadas. Um segurança que estava trabalhando na festa e um policial civil que era responsável pela supervisão dessa segurança. Segundo a denúncia da promotoria, esse supervisor teria ordenado a limpeza do local em que a vítima foi encontrada, apagado imagens de câmeras de segurança e deixado de chamar a Polícia Civil para realizar a perícia no local. A próxima audiência do dia 14 de julho é que vai ouvir os réus, né? Que a gente acredita que vai ter mais detalhes sobre a participação deles naquele momento lá, né? Mas o que nós sabemos é que um segurança esteve lá no local fisicamente, né? E o outro apagou imagens das câmeras, né? Ao longo desses 9 anos, depoimentos e audiências foram remarcados várias vezes. Uma audiência para ouvir investigados está marcada para ocorrer em 14 de julho. A demora no andamento do processo levou a família a recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para responsabilizar o Estado. Ainda que o tempo seja longo, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o processo corre dentro da normalidade. Agora, os pais de Eduardo aguardam que a justiça finalmente seja feita. Nós não podemos permitir a reprodução desse tipo de agressão, desse tipo de crime, e dar o aval, né? A sociedade dá aval para que essas coisas aconteçam, né? Ele tinha assim, uma relação muito boa assim, com as pessoas, uma pessoa de que ele chegava, ele trazia muita luz, ele era muito amado pelas pessoas, ele era um muito querido. E eu acho que, na verdade, o que causou isso aí mesmo foi a maldade que infelizmente está presente nas pessoas, né?